estamos de volta com a nossa entrevista com a candidata ao Senado pelo PSTU, a Simone Fontana, né, que está respondendo aqui a sabatina dos jornalistas, da sociedade civil organizada. Né? A nossa entrevista, ela tem esse objetivo. Ela é uma entrevista que não tem corte de microfones, que não tem... É uma entrevista bem aberta, viu, candidata? Para que o eleitor pernambucano possa conhecer um pouco das propostas da candidata ao Senado pelo PSTU. A gente sabe que a propaganda obrigatória, às vezes, ela deixa um tanto quanto a desejar em termos de tempo. E, às vezes, o candidato não consegue se expressar e colocar tudo aquilo que ele defende. E aqui, durante 1h20, ele tem essa oportunidade, inclusive a entrevista está disponibilizada através do nosso portal. É só você acessar o portal www.tvnova.tv.br. Lá você vai ver entrevista na íntegra, as 3 primeiras que já aconteceram e essa de hoje. Vai acompanhar também a repercussão com os nossos convidados de hoje, a galeria de fotos, o que aconteceu nos bastidores, a repercussão junto ao telespectador através da ouvidoria. A ouvidoria você manda o seu recado no alvivo@tvnova.tv.br, alvivo@tvnova.tv.br. É assim que funciona a nossa entrevista aqui na TV Nova Nordeste, uma entrevista livre, aberta, democrática, com a participação da sociedade, sempre com os candidatos que estão colocados e que foram acatados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Nós ficamos devendo uma rodada de perguntas com os jornalistas, né? Eu vou começar mais uma vez aqui pela representante dos diários associados presente aqui no programa, né? A Beatriz Lacerda. Vamos lá, Beatriz, tua pergunta. A minha pergunta, candidata, em relação à transposição do Rio São Francisco. Em entrevista recente à Rádio Liberdade AM, a senhora chegou a afirmar que a transposição do Rio São Francisco não seria beneficente, não traria benefícios para a população daquela região, né, para a população ribeirinha. Eu gostaria que a senhora justificasse esse seu posicionamento em relação a esse assunto que é tão polêmico, né, que vem se arrastando há tantos anos. Eu reafirmo, nosso partido é contra a transposição do Rio São Francisco. Inclusive, a gente apoiou Frei Cápio, né, que fez uma greve de fome contra essa transposição. Essa transposição, primeiro, ela vem no sentido de beneficiar o grande latifúndio, as grandes plantações, as plantações para exportação, e não a população que sempre sofreu com a seca. Inclusive, tinha um ditado que dizia, o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. Quer dizer, então, é o grande latifúndio que é o grande problema da população do Nordeste, né, da seca do Nordeste. E essa transposição ela vem no sentido de favorecer também as grandes empreiteiras que vão fazer essa transposição. E, ecologicamente, ela vai trazer um grande problema para a região Nordeste. Você desviar o curso de um rio, ela vai trazer as populações ribeirinhas que sobrevivem do rio, que sobrevivem da riqueza que o rio tem, vão ser as mais prejudicadas. Então, a transposição do Rio São Francisco é um projeto faraônico do governo federal, mas que não vai trazer nenhum benefício para a população. Então, nós nos posicionamos contra e apoiamos todos aqueles setores que também estão contra, ecologistas, geógrafos, a população ribeirinha, todos aqueles que estão contra, nós damos todo o apoio a essa luta. Ok. Pode falar, Leandro. Leandro ficou meio inquieto no final do bloco passado, porque tinha mais uma pergunta para fazer, mas pode fazer agora. Eu vou permanecer no tema economia, viu, candidata? No seu programa de governo, a senhora defende aí um reajuste mensal e de salários e o congelamento dos preços. Isso não poderia causar inflação, não, candidata? A gente relembra. E o caos do início da década de 90? Olha, o salário mínimo no governo Lula, ele subiu 53%. E o lucro dos empresários subiu 394,8%. Então, existe um disparate em relação ao que é o salário, que o salário é a sobrevivência do trabalhador. Então, existe um grande disparate entre o montante de dinheiro que vem ganhando o setor empresarial, os banqueiros, em relação à classe trabalhadora. Então, o reajuste de salários é necessário, o reajuste de salários e o congelamento, para que as pessoas possam viver dignamente, porque o trabalhador hoje trabalha de sol a sol,
de manhã até de noite, e quando chega no final de semana não tem o direito ao lazer, não tem direito a alimentar dignamente sua família, não tem acesso a uma saúde de qualidade. Então, é necessário hoje que a classe trabalhadora tenha um salário que faça com que ela trabalhe. Inclusive, os baixos salários e a exploração da classe trabalhadora tem trazido várias doenças para a nossa classe. Doenças de lesão por exposição repetitivo, doenças psíquicas. Ô, candidato, agora, no seu programa, a senhora se refere ao congelamento de preços de produtos, no caso, também? Também. No caso, não iria acontecer aí o desespero das empresas deixarem de colocar produtos nas prateleiras dos supermercados, como aconteceu no início da década de 90? Se as empresas boicotarem, elas vão ser estatizadas. É isso que vai acontecer. Então, elas não podem boicotar, se elas até hoje tiveram lucros exorbitantes, então chegou a hora da classe trabalhadora ter acesso digno a todos os bens de consumo que é dado para a sociedade. Então, o que não pode acontecer é o supermercado com as prateleiras cheias, enquanto as famílias estão passando necessidade, estão passando fome. Okay. Alexandre Farias, mais uma pergunta. Alexandre, que é editor de jornalismo aqui da TV Nova Nordeste. Pode falar, Alexandre. Bom, a Beatriz tocou num assunto polêmico em relação ao Rio São Francisco. Eu também vou tocar em um outro assunto muito delicado e polêmico. A questão da Sudene, né? A mudança na Sudene, a questão do regimento. Passar a Sudene a ser a ADENE, né? Agência de Desenvolvimento do Nordeste. Como é que a senhora se posiciona? Sua opinião em relação à questão da Sudene? Para desenvolver o Nordeste mesmo, a gente precisa de políticas públicas para essa região. O que está acontecendo hoje eu falei anteriormente, o Estado está fazendo um investimento, está dando isenção fiscal para empresas que estão se instalando aqui, está incentivo fiscal para as empresas que estão se instalando aqui, enquanto a classe trabalhadora na região Nordeste, em Pernambuco, é uma das mais exploradas do Brasil. Então, hoje a gente tem o trabalhador em Pernambuco, ele recebe um dos piores salários do Brasil e, consequentemente, um dos piores salários do mundo. Tem uma das jornadas de trabalho maiores do Brasil, maior do que São Paulo, maior do que em outras regiões do Brasil. Então, para o desenvolvimento do Nordeste, é isso que a gente precisa. Aumento geral dos salários, nenhum incentivo fiscal para as grandes empresas se instalarem aqui, estatização das grandes empresas, essa é a política da gente. Em relação à Sudene, a senhora... A Sudene não vai trazer a solução para os problemas da classe trabalhadora. Bom, vamos agora à representação da sociedade civil organizada. Shirley Hunter, educadora da Teia de Cultura e Educação de Raiz. Eu não estou me ouvindo aqui, mas será que o pessoal de casa está ouvindo direitinho? Tá? Então vamos lá. Shirley, boa noite, Shirley. Boa noite, Pedro. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Boa noite, candidata. Então, a minha pergunta vai ser na área da educação. O governo ele trabalha com a perspectiva de tirar os jovens da rua para estar dentro das escolas, para eles passarem mais tempo, para tirar ele da área de vulnerabilidade, ou seja, para que eles evitem estar nas drogas, na marginalização, enfim. Então, eu estava lendo alguma coisa sobre a senhora e percebi que a senhora participou de passeatas, greves e incentiva a tudo isso. Qual a proposta que a senhora traz para nós, professores, de que eu possa fazer greve e, ao mesmo tempo, tire esses jovens da área de vulnerabilidade? Ou seja, se eu faço greve, eu levo os jovens de volta para essa área. Como a gente pode trabalhar essa balança dessas duas coisas? Primeiro, a greve é uma necessidade da classe trabalhadora. Né? Os professores fazem greve não por gosto, né? Eles fazem greve porque, para que as suas reivindicações sejam efetivamente atendidas, é necessário a luta constante da classe trabalhadora e a luta constante dos professores. Os professores, tanto na rede estadual de Pernambuco, como na rede municipal de Recife, como recentemente os professores de Jaboatão, eles realizam greves para que suas reivindicações sejam atendidas. E nossas greves conquistaram avanço. Só através da greve é que é possível construir uma educação de qualidade, porque os governos não dão de mão beijada nenhum benefício para a educação. Por exemplo, foi aprovada uma lei do piso. Essa lei colocou, o piso hoje vale R$ 1.310. O governo estadual não paga e vários governos e prefeituras também não pagam esse piso. Já é lei e ele não paga. Nós defendemos, e R$ 1.310 é de se convir que não é um salário alto. O DIEESE calcula em R$ 2.157 um salário
para o trabalhador sobreviver, para ter direito a lazer, a educação, a saúde, a uma vida digna. E o piso salarial do professor é bem aquém disso. Nós defendemos o piso salarial para início de carreira, para 20 horas do professor. E também defendemos que os jovens tenham acesso à cultura, a lazer, à educação, a emprego digno. Hoje, o que está acontecendo? Os jovens eles estão, devido a uma estrutura familiar totalmente desestruturada por conta do desemprego, por conta das condições de trabalho, ele é levado às drogas, ele é levado à marginalidade. A responsabilidade de resolver isso não é só da educação. A educação é também um elemento de transformação, mas por si só ela não vai dar conta. O que tem que ter é uma transformação geral na sociedade para que o jovem viva plenamente, possa trabalhar, possa estudar, possa ter uma perspectiva de futuro. O que acontece hoje? O governo coloca essas políticas compensatórias do jovem estar dentro da escola, mas, na verdade, ele coloca como se fosse um depósito de jovens. Não existe uma política efetiva para essa juventude.